Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, sou professor de História e esse ano, mensalmente, eu estou fazendo por aqui uma retrospectiva do mês anterior, levantando algumas notícias que rolaram no mês e que podem ser utilizadas para construir questões nos próximos vestibulares. Como vocês sabem, os vestibulares adoram pegar atualidades e construir questões em cima disso, principalmente gostam de construir questões de história a partir de atualidades. E nesses vídeos aqui eu tenho levantado algumas dessas atualidades e pensado com vocês um pouco como isso pode se transformar em uma questão de história. Então hoje, 1º de abril, vamos às notícias que rolaram em março que podem se transformar em questões. Eu separei 5 assuntos que ganharam os noticiários nesse mês de março para a gente trocar uma ideia aqui. Ainda hoje, lá no meu Instagram, eu vou fazer uma enquete perguntando para a galera qual desses assuntos merece um vídeo exclusivo, merece um vídeo aprofundando essa conversa sobre como ele pode ser cobrado. Se você quiser votar, vai lá no meu Instagram e vota que semana que vem sai esse vídeo mais aprofundado aqui. Bom, vamos então aos 5 assuntos que rolaram no mês de março que podem virar questões de vestibular. O primeiro desses assuntos tem a ver com os impactos econômicos da pandemia. Nesse mês de março saíram várias notícias levantando os impactos econômicos da pandemia, falando sobre os impactos dela no Brasil, falando sobre os impactos dela na América Latina como um todo, falando sobre os impactos dela na Europa. Os impactos econômicos da pandemia foram um assunto muito debatido ao longo desse mês de março. E isso com certeza poderia ser citado em uma questãozinha de história nos próximos vestibulares. E aí você me pergunta, tá, mas como esses impactos econômicos da pandemia poderiam aparecer em questões de história? Eu vou te falar que tem 2 principais hipóteses que eu penso que poderiam ser cobradas a partir dessa questão. Uma primeira delas tem a ver com o Brasil, tem a ver com a América Latina de forma geral, tem a ver com a tal da década perdida. A década de 1980 na história do Brasil, na história da América Latina como um todo, ela fica conhecida como a década perdida. E os números que a gente enxerga sobre os impactos da pandemia na economia brasileira, sobre os impactos da economia na pobreza na América Latina, esses números já nos indicam que a gente tem um cenário econômico bastante ruim, principalmente se comparado aí, inclusive com os últimos 20 anos. Então, por que não lembrar da década perdida, pensando a partir de uma questãozinha que reflita sobre os impactos econômicos que a gente está vivendo no meio disso tudo? Essa é uma primeira hipótese, pensar em América, pensar em Brasil, pensar na economia por aqui no momento atual e pensar num outro momento que a economia esteve em maus lençóis na nossa história. Uma segunda hipótese que eu imagino que poderia aparecer numa questão a partir desse assunto é com relação aos impactos econômicos que cenários de crise tradicionalmente trazem. Por exemplo, esse mês se falou muito sobre os impactos econômicos na Europa. Pensar em outros cenários de crise no continente europeu e pensar em como essa economia europeia foi afetada por esses cenários de crise, esse também é um bom raciocínio que a gente pode ter. Então, a crise relacionada com o coronavírus, ela leva a um cenário econômico na Europa. A crise relacionada à Primeira Guerra Mundial, ela levou a um cenário econômico na Europa. Então, pensar em cenários de crise de forma geral e como esses cenários impactaram a economia, isso também poderia ser uma boa questãozinha de história, conectando com esse assunto tão falado no mês de março, os impactos econômicos da pandemia. E esse era o primeiro assunto que eu queria destacar com vocês nesse vídeo. Segundo assunto que eu quero destacar com vocês nesse vídeo tem a ver com outra questão que também envolve economia. Esse ano de 2021 a gente está completando 30 anos da criação do Mercosul. Mercosul que surge em 1991 e que nesse mês de março teve uma reunião. Reunião essa que deveria ter sido comemorativa com relação aos 30 anos, mas acabou sendo uma reunião de bastante atrito entre os países que são membros do bloco. E com certeza essa história do Mercosul é uma história interessante para os vestibulares. A específica da UERJ aqui no Rio, por exemplo, já cobrou uma questão falando exatamente sobre o Mercosul. Então, pensar nesses 30 anos de Mercosul é pensar em um assunto que com certeza pode aparecer em questões por aí. E
quais seriam boas questões que poderiam tocar nesse aniversário do Mercosul? Eu acredito que existem 3 principais tópicos que poderiam ser abordados a partir desse aniversário, e aqui eu vou te dar só alguns indícios. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, vota nesse assunto lá no Instagram, que semana que vem eu faço um vídeo mais aprofundado sobre ele. Mas vamos lá, de cara, quais seriam 3 boas ideias sobre esse aniversário do Mercosul? Primeiro, uma perguntinha falando sobre o contexto da criação do Mercosul. O Mercosul é criado em 1991, num momento de transformação na economia global. A gente está saindo da Guerra Fria, a gente está entrando numa nova ordem econômica, e uma questão pensando sobre o contexto da criação do Mercosul, nesse ano onde ele completa 30 anos, seria uma questão interessante. Um segundo tópico legal seria pensando sobre os objetivos da criação do bloco, né? Quais foram os objetivos da criação do Mercosul? E aí vale você pensar naquelas coisas tradicionais: redução de tarifas alfandegárias, ampliação de uma livre circulação de bens, serviços, pensar na formação de um mercado comum comercial. Todas essas ideias que estão por trás da criação do Mercosul poderiam muito bem ser abordadas numa questãozinha que falasse sobre os objetivos desse bloco. Mas principalmente nesse ano onde a gente vê que o Mercosul tem passado por grandes dificuldades, seria muito interessante uma questão abordando as problemáticas da consolidação do Mercosul, né? Quais foram as dificuldades enfrentadas pelo Mercosul? Quais são dificuldades enfrentadas pelo Mercosul? E aí é sempre bom a gente pensar, por exemplo, em coisas como a diferença na força econômica entre os países que são membros do bloco. É legal a gente pensar em como as crises internacionais acabam refletindo nas economias dentro do bloco, e isso impacta no bloco de uma maneira geral. Pensar em como medidas protecionistas dentro dessas economias do bloco também dificultam essa ideia de uma ampliação de trocas dentro dos blocos. E hoje, em especial, é muito válido você pensar em como as diferenças políticas elas têm também atuado como um fator que dificulta nessa consolidação do bloco, nessa força de um Mercosul que comemora 30 anos meio abalado. Diferenças políticas entre, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, Argentina, essas diferenças políticas atualmente têm aparecido como um elemento aí que tem dificultado um pouco as conversas dentro do bloco. Então, um segundo assunto interessante que foi muito tocado nesse mês de março e que poderia virar uma questãozinha: os 30 anos do Mercosul. Terceiro assunto que também ganhou as manchetes aí no mês de março: a indenização que vai ser paga à família do George Floyd. Vocês com certeza acompanharam no ano passado o caso George Floyd nos Estados Unidos, que teve uma série de desdobramentos em manifestações, que teve uma série de desdobramentos que inclusive influenciaram nas eleições dos Estados Unidos. Ficou definido nesse mês de março que a família do George Floyd vai receber uma indenização de 27 milhões de dólares. E por que isso poderia virar uma questão? Bom, esse acordo ele está sendo apontado como o maior acordo extrajudicial já feito em um caso que toque direitos civis. E aí, pensando no que foi o caso George Floyd, pensando em todas as manifestações que vieram no ano passado, pensando que elas foram as maiores desde 1968 nos Estados Unidos no contexto do movimento dos direitos civis, por que não pensar que essa notícia poderia influenciar na formulação de uma questão refletindo sobre o próprio movimento dos direitos civis? Esse é um tema legal de ficar na tua cabeça. Outro tema legal que você poderia pensar a partir dessa notícia da indenização à família do George Floyd é pensar em como isso tudo está sendo interpretado dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, esse acordo está sendo interpretado como quase que uma mensagem. Uma mensagem que a brutalidade policial contra, principalmente, pessoas negras, ela deve acabar. Que essa brutalidade policial ela não vai ser mais exatamente tolerada. É assim que essa indenização está sendo vista, está sendo analisada dentro dos Estados Unidos. E aí, toda vez que se pensa em brutalidade policial, toda vez que se pensa em luta contra a brutalidade policial, se pensa também, por exemplo, na atuação dos Panteras Negras naquela mesma década de 60. Panteras Negras que no seu programa lá atrás já falavam numa luta contra a brutalidade policial. Então, por que não? Em um acordo que está sendo visto como um acordo que aponta para essa mensagem contra uma brutalidade policial, por que não pensar numa questão envolvendo os anos 60, envolvendo um momento onde já se falava contra essa brutalidade, já se falava na necessidade de agir contra essa brutalidade. Bom, então essa é a terceira notícia do mês de março, que poderia se transformar em uma questãozinha de vestibular.
a indenização à família do George Floyd. A quarta notícia, ela é uma notícia que a prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro gosta muito de falar sobre. A prova da UERJ gosta muito de falar sobre memória, gosta muito de falar sobre patrimônio histórico. E uma notícia que rolou agora em março foi relacionada aos símbolos coloniais de Portugal. Lá em Portugal tá rolando um super debate sobre símbolos coloniais, o que deve permanecer, o que deve sumir, como Portugal deve lidar com essa sua história tão vasta de um colonialismo durante séculos. E aí, toda vez que se toca nessa questão das estátuas, toda vez que se toca nessa questão do patrimônio, bom, os vestibulares se amarram. Principalmente o debate com relação à remoção de estátuas pelo mundo tem sido um debate muito presente nos últimos anos e que já apareceu em várias questões. Falando de Estados Unidos, falando de Europa, agora o debate chega com força lá em Portugal. E cara, falar sobre a história colonial de Portugal, falar sobre o colonialismo português tem tudo a ver com falar de história do Brasil. Então, se esse debate chegou por lá, se os vestibulares adoram falar sobre essas questões, uma questãozinha pensando numa conexão desse debate com a própria história do Brasil, pô, essa poderia ser uma questão bem legal, vale a pena você ficar de olho nisso. Eu, inclusive, apontei uma boa reportagem sobre isso lá no post que eu fiz no Instagram hoje, com todas essas notícias que eu estou utilizando como base para montar esse vídeo com vocês aqui. Então, quarto assunto, esse debate sobre o patrimônio, esse debate é em Portugal. Quinto e último assunto para a gente poder fechar esse vídeo também tem a ver com colonialismo, cara. Mas aí tem a ver um pouco mais com neocolonialismo, aí tem a ver um pouco mais com imperialismo. Talvez uma das notícias que mais tenham marcado esse mês de março tenha sido o fechamento do canal de Suez. O canal de Suez ficou fechado, o navio encalhou por lá e durante alguns dias, essa que é uma rota de comércio fundamental para o comércio global, ficou simplesmente parada. E com certeza tem várias questões sobre isso que poderiam ser abordadas na geografia, mas em história também. O que a gente poderia pensar que poderia aparecer numa prova de história a partir desse fechamento do canal de Suez? Primeiro de tudo, vale a pena a gente pensar no contexto da criação desse canal de Suez, que tem a ver com esse imperialismo. O canal de Suez é inaugurado em 1869, num contexto de segunda revolução industrial, num contexto de expansão imperialista na África, na Ásia, e a própria construção do canal de Suez acaba tocando nesses assuntos. Então, pensar nesse contexto da construção, nesse imperialismo, na segunda revolução industrial, tudo isso daria uma bela questão a partir desse impacto do fechamento do canal de Suez no comércio global dos dias de hoje. Aliás, já que falar de canal de Suez tem a ver com falar de comércio marítimo, por que não uma questãozinha, principalmente de uma prova específica, por que não pensar a partir disso para falar de rotas comerciais, para falar de rotas marítimas? E aí, é claro, falando em rotas comerciais, falando em rotas marítimas, a gente poderia pensar na tal da expansão marítima. Até porque, eu não sei se vocês acompanharam, mas tiveram alguns navios que, diante do fechamento do canal de Suez, seguiram para uma rota alternativa, uma rota que contorna a África lá pelo tal do Cabo da Boa Esperança. Caraca, Cabo da Boa Esperança, exatamente aquele que tu estuda nas aulas de expansão marítima, que portugueses cruzaram para seguir para as tais das Índias. Então a galera seguiu para a rota do Cabo da Boa Esperança, já que o canal de Suez ficou fechado. Então, cara, fechamento do canal de Suez, rotas comerciais, expansão marítima, Cabo da Boa Esperança, que tinha inclusive mó galera com medo de ir para essa rota agora por conta da ação de piratas. Cara, eu não sei se você está percebendo, mas é prato cheio para a questão de história também. Eu sei que com certeza dá para fazer várias questões maneiras de geografia abordando isso, mas também dá para brincar com várias questõezinhas de história. Contexto da criação, rotas comerciais marítimas na história, expansão marítima, Cabo da Boa Esperança e, por que não, pensar também na década de 50, quando o Egito era governado por um cara chamado Nasser,
E esse cara, num governo de caráter bastante nacionalista, optou pela nacionalização do canal de Suez em 1956, dentro de um contexto onde os países africanos, asiáticos se tornavam independentes no pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto onde se falava no não alinhamento dentro da Guerra Fria. Caraca, tem várias questões interessantes que podiam aparecer a partir disso. Aliás, como você pode perceber, tem várias questões interessantes que poderiam surgir a partir desses 5 assuntos que a gente conversou aqui, que rolaram nesse mês de março e que podem aparecer nos próximos vestibulares. No início de maio, eu faço mais um videozinho aqui falando das notícias que vão rolar ao longo desse mês de abril. Sobre essas 5 notícias que eu falei hoje, sobre esses 5 assuntos que eu falei hoje, um deles eu vou aprofundar num vídeo semana que vem, o mais votado lá no Instagram. Se quiser chegar lá, eu estou abrindo a enquete nos stories hoje. Vota, que semana que vem eu aprofundo uma dessas paradas por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que te ajude a ficar ligado nessas atualidades para o vestibular. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, meu povo.